Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade na história do movimento pentecostal, depois daquilo que nós mencionamos, alguns movimentos que houve do pentecostalismo, como o movimento da unicidade, unicismo pentecostal, chamado Só Jesus. Falamos também da doutrina da obra consumada, desenvolvida por William Durham, e do movimento da chuva seródia. Todas essas correntes saíram, de dentro do movimento pentecostal. Agora nós vamos mencionar os grandes troncos do pentecostalismo e falar também da fundação das Assembleias de Deus, mais do que já falamos, daquela convenção que houve em Hot Springs, em Arkansas. Então, os grandes troncos do pentecostalismo. Hoje não se pode contar o número de igrejas pentecostais espalhadas pelo mundo, mas no início, além de alguns pastores tradicionais e de algumas igrejas denominacionais, como Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista, Igreja Batista e Holiness, que aderiram ao movimento do Espírito Santo, essas denominações se preservaram até os dias de hoje, tais como eram antes. Na sua maioria, eram contrárias ou, quando muito, tolerantes com o movimento pentecostal. É claro que também tem crescido o número de crentes e de igrejas tradicionais que acabaram aderindo ao pentecostalismo, como é o caso da Igreja Presbiteriana Renovada. Então, com as igrejas tradicionais que adaptaram, então hoje existe a Igreja Presbiteriana Tradicional e a Igreja Presbiteriana Renovada, Batista Tradicional e Batista Renovado, Metodista Tradicional e Metodista Livres, Luteranos tradicionais e luteranos renovados, até anglicanos renovados e até católicos carismáticos que aderiram ao movimento do Espírito Santo nas igrejas. Então, surgiram várias igrejas chamadas de nome renovadas, dando assim a entender que aderiram aos movimentos pentecostais. O avivamento da Rua Azusa tornou-se um ícone dos avivamentos, porque de lá surgiram outros movimentos principais. Das igrejas que nasceram da missão Azusa, devemos dar destaque a dois troncos principais, além da Igreja Holiness, que pode-se dizer que seria a mãe do movimento da Rua Azusa. Depois dessa, então, surgiram a Assembleia de Deus norte-americana, que nasceu diretamente como fruto da missão da Rua Azusa. Vamos então falar um pouco mais da fundação das Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus foi a primeira igreja que resultou da missão Fé Apostólica, que foi implantada por Charles Parham, nome dado à missão da Rua Azusa. A missão tinha suas raízes no movimento Holiness, como nós dissemos, que o movimento Holiness foi a mãe do avivamento. William Seymour era do movimento Holiness. Charles Parham era batista, porque seu líder, William Seymour, era Holiness, portanto, comungava primeiramente com a doutrina wesleyana da segunda bênção, que proporcionava ao crente a experiência de uma perfeição cristã, ou de o que eles chamavam de inteira santificação, conforme ensinava John Wesley. O nome Assembleia de Deus nasceu de uma pluralidade de igrejas, ou de como nós chamamos assembleias ou congregações, que participavam da missão pentecostal. Como denominação, surgiu então em abril de 1914, onde mais de 300 pessoas se reuniram no grande teatro da ópera de Hot Springs, no Arkansas, com o propósito então de criar
uma organização que acolhesse as centenas de assembleias pentecostais independentes espalhadas pelas cidades de todo o território norte-americano. Mas a palavra assembleia vem do próprio termo de eclésia, que é igreja, cuja tradução pode ser assembleia dos que são chamados para fora. A sugestão do nome também foi dada por tio K. Leonardo, de uma congregação de Findlay, em Ohio, que já adotara o nome havia muitos anos antes. Não esteve presente nessa convenção Charles Parham, embora fosse o primeiro teólogo do movimento pentecostal que defendesse a necessidade de línguas ou falar em línguas estranhas como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Ele, Charles Parham, nunca fez parte da nova igreja Assembleia de Deus. William Seymour, líder do avivamento da Rua Azusa, também não participou da reunião que aconteceu em Hot Springs, no Arkansas, e também nunca fez parte da nova igreja Assembleia de Deus. William Durham já havia morrido 2 anos antes. Esse, através da sua doutrina, da obra consumada, distinguia a doutrina pentecostal da doutrina Holiness, que dava ênfase na segunda bênção de John Wesley. Faltou também o fundador da Aliança Cristã Missionária, que foi A.B. Simpson, o homem que prestou grande contribuição na formação de uma visão missionária para o movimento. Esteve presente e pregou na convenção Charles H. Manson, líder da Igreja de Deus, ou Church of God, em Cristo. Juntamente com ele, a maioria dos membros de sua igreja. Manson, cuja igreja era formada prevalecentemente por negros, não quis fazer parte da nova igreja, o que para ele representava a perda dos brancos de sua igreja, os quais aderiram às Assembleias de Deus. A nova igreja, agora que surgia, a Assembleia de Deus, que procedia de uma tradição teológica Holiness, que era do movimento da santidade, nascia com uma teologia modificada daquele movimento e também da obra consumada. Mas o arminianismo wesleyano não parece ter sido discutido, e assim as igrejas pentecostais, de modo geral, seguiram com a doutrina do livre-arbítrio, diferentemente das denominações históricas da Reforma, da tradição da Reforma, que seguiam o calvinismo. O primeiro presidente e supervisor geral da Assembleia de Deus foi Eudorus N. Bell, que era ex-batista do estado do Texas. Na ocasião, era pastor da Igreja Pentecostal em Malvern, Arkansas. Ele fazia parte dos muitos batistas que haviam aderido ao pentecostalismo e nunca conheceram a tradição Holiness. A razão da convocação para o concílio de Hot Springs foi motivada pela necessidade de se fazer uma declaração que protegesse os crentes pentecostais de invasões doutrinárias que abalassem sua fé. A segunda razão era de se estabelecer uma comunhão entre eles que garantisse a permanência e sobrevivência do movimento do Espírito. Mas havia também outras razões, como a necessidade de se criar uma agência missionária, já que todos estavam inclinados à expansão do Evangelho com ênfase pentecostal pelo mundo, e se estivessem unidos, conseguiriam manter uma caixa de missões proporcionando condições de enviarem missionários mundo afora. Precisavam também estabelecer escolas bíblicas autorizadas para a formação de novos líderes para as igrejas. E, por último, precisavam conservar os frutos do avivamento pentecostal, que eram grandes e abundantes.
Teologicamente, a igreja nasceu com o propósito de garantir liberdade a cada assembleia, no caso, a cada igreja, sem criar qualquer declaração de fé que engessasse, mas no preâmbulo do seu estatuto estava especificada a base doutrinária que definia como igreja não wesleyana, devido à doutrina da perfeição cristã. A igreja evangélica e pentecostal era dispensacionalista e que definia o falar em línguas como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Porém, com a intromissão da doutrina unicista, tiveram que tomar posição mais severa quanto ao corpo doutrinário. Fervia a doutrina antitrinitariana, liderada por Frank Elwart e Glenn Coke, bem como o ensino de que o falar em línguas era necessário para a salvação. Porém, na Convenção de 1915, não ousaram tocar no assunto, visto que o ambiente estava completamente dividido, até porque o próprio presidente da Convenção das Assembleias de Deus havia se deixado levar pelo unicismo. Mas Flower, Pinson e John W. Welsh uniram forças e decidiram enfrentar a doutrina unitariana. No quarto Concílio Geral, convocado então em 1916, os trinitarianos eram mais fortes e venceram o embate. A nova denominação perdeu 156 ministros ordenados para se garantirem contra qualquer tipo de invasão doutrinária. Agora adotaram uma declaração de fé trinitariana. Vamos falar do Evangelho Quadrangular. A igreja do Evangelho Quadrangular é mais nova do que a Assembleia de Deus. Ela nasceu do esforço evangelístico de uma mulher corajosa, Amy Elizabeth Kennedy. Depois de 2 casamentos, seu nome foi mudado para Amy Semple McPherson, conhecida popularmente como irmã Amy. Nasceu em Ingersoll, cidade de Ontário, no Canadá, em 9 de outubro de 1890 e faleceu em 27 de setembro de 1944, com apenas 54 anos de idade. Seu pai era metodista e sua mãe era oficial do Exército da Salvação. Aos 17 anos, converteu-se ao Evangelho e logo depois recebeu o batismo com o Espírito Santo. Amy frequentou o Exército da Salvação ao lado da sua mãe, a Igreja Metodista Episcopal de Hancock, na Filadélfia, a primeira igreja batista de San José, na Califórnia, onde foi ordenada ministra e fez parte do ministério das Assembleias de Deus. Ela casou com o evangelista Robert Semple. Assim que casaram, partiu em missão para a China. E em 1910, mais o marido veio a falecer poucos meses depois que chegaram ali. Enquanto a Amy estava no 8º mês de gravidez, o que obrigou a retornar para os Estados Unidos, onde foi trabalhar com o Exército da Salvação. Em 1912, a Amy casou-se com Harold Stewart McPherson. Desse casamento nasceu o filho Rolf Kennedy, que se tornou o presidente da Igreja Quadrangular em 1944. Mas Amy não foi feliz nesse casamento, que acabou em divórcio. O marido era um homem afeito aos negócios e ela queria servir a Deus. A ideia de dar à igreja o nome de Evangelho Quadrangular decorreu de uma visão que ela teve, baseada num sermão que pregou sobre Ezequiel, capítulo 1, verso 4 a 28, que descreve uma criatura de 4 faces, os querubins. Ela entendeu que essa visão era o significado que cada face, o rosto do homem,
representa Jesus como Salvador, o do leão, Jesus como aquele que batiza com o Espírito Santo, o do boi, Jesus como aquele que cura, e o da águia, Jesus como o rei que há de vir. Aime iniciou seu ministério com cruzadas evangelísticas, com ênfase nos 4 pontos que se tornaram a essência do seu ministério. Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus vem. Com os recursos auferidos nas cruzadas, ela construiu um grande templo no final da década de 1920, o Templo Angelus, em Los Angeles, considerado por um tempo o maior templo dos Estados Unidos, com capacidade para 3.500 pessoas. A Aime tinha reuniões diárias naquele lugar, sempre com capacidade esgotada, a ponto de milhares de pessoas terem de voltar para casa em cada reunião por não haver espaço. Ela ministrava para mais de 20.000 pessoas por semana. Além do templo, ela também adquiriu uma emissora de rádio, fundou uma escola bíblica num prédio de 5 andares próximo ao templo, o Lighthouse International Foursquare Evangelism, além de uma grande obra social. Em 1939, quando a Grande Depressão abateu o país, sua igreja alimentou e vestiu 1,5 milhões de pessoas em Los Angeles. Pessoas ilustres como o autor Anthony King, o ex-presidente Richard M. Nixon foram atraídos pelo Templo Angelus. Aime tinha um extraordinário poder de comunicação. Ela escrevia peças dramáticas e representava-as muito bem. Seus sermões eram ilustrados pela arte produzida por ela mesma. Certa vez, conta Simon, ela entrou montada numa motocicleta, vestida de soldado, com um apito na boca, gritando: "Parem! Vocês estão indo para o inferno." Outra vez, inspirada no filme E o Vento Levou, decorou a plataforma como uma antiga plantação de algodão do sul. A igreja do Evangelho Quadrangular era em tudo parecida com a Assembleia de Deus, exceto no rigor de Aime, que centralizava tudo na sede. Todos os templos eram administrados por ela. A igreja do Evangelho Quadrangular cresceu mais nos Estados Unidos do que fora dele. No tempo de Aime, embora ela desse também atenção à obra missionária, visitando o campo de tempos em tempos, mas em 1943, depois de sofrer uma febre tropical no México, faleceu no dia 22 de setembro de 1944. Mas a igreja continuou a crescer sob a responsabilidade do filho Rolf, que a sucedeu. Alguns anos depois, a igreja contava com uma quantidade de membros 3 vezes maior fora do país. O pentecostalismo se alastra. Do mesmo modo como o pentecostalismo cresceu numericamente, ele decresceu em prestígio no meio cristão de modo geral. O barulho dos gritos, a mistura de pessoas falando ao mesmo tempo na oração, ao som de línguas estranhas, criava um ambiente nada elegante e liturgicamente desordeiro. O ambiente pentecostal, no princípio, instante chocou os irmãos de orientação cristã reformada, acostumados a um ambiente solene, ordeiro, de elevada formalidade, onde até mesmo a escolha das cores paramentais para cada tipo de culto fazia parte das exigências inegociáveis das cerimônias litúrgicas. Ao depararem com um ambiente avesso ao que conheciam havia séculos, tinham mesmo que ficar espantados.
Além disso, pesou muito o fato de o movimento pentecostal haver surgido entre pessoas negras e de condições sociocultural inferior. Eles teriam plena razão em se escandalizar se toda aquela desordem fosse inverossímil, e a partir daqui nasce a polêmica que perdura até hoje. Além disso, o pentecostalismo da igreja primitiva voltava à tona juntamente no momento histórico peculiar, quando o mundo acadêmico estava se embevecendo com novidades do liberalismo teológico, do evangelho social e da teoria da evolução de Charles Darwin. Os pentecostais, ou Darwin, como alguns falam, os pentecostais surgiram de entre o povo que participavam de reuniões com o Espírito Santo se manifestavam, contagiando alguns líderes dantes irredutíveis. O fervor pentecostal impelia os crentes ao testemunho de Cristo até os confins da terra, conforme a promessa feita por Jesus. Atos 1:8. Ele se espalhou pelo mundo, despontou no início do século XX como uma força poderosa. A mensagem pentecostal espalhou, conquistando almas para Cristo e atraindo até mesmo aqueles que estavam do lado oposto. O pentecostalismo também chega na igreja episcopal. Dennis Bennett é um nome importante na história do avivamento pentecostal, na igreja episcopal. Enquanto orava em sua casa pelo batismo com o Espírito Santo, numa manhã de sábado, em 1959, deixou claro a um casal de amigos que estava com ele que não queria falar línguas, mas não teve jeito. O Espírito Santo veio sobre ele, como vem sobre todos os que são batizados. Falou línguas. Ele conta que naquele instante procurou certificar de que não estava sendo vítima de nenhum embuste psicológico ou de alguma forma de compulsão. Antes, permitia que as palavras fluíssem seus lábios e tinha certeza de estar em plena posse de suas faculdades mentais. Diz ter falado uma língua com gramática e sintaxe, com inflexão e expressão, e por sinal muito bela. O batismo com o Espírito Santo na vida de um grande líder de uma denominação histórica como era a igreja episcopal traria consequências sérias para a vida da igreja. Em abril de 1960, Bennett contou sua experiência para a igreja de São Marcos, em Van Nuys, na Califórnia, onde pastoreava. Como resultado, muitos membros da igreja se interessaram também pelo batismo, buscaram e receberam, mas houve outros que reagiram de forma severa a ponto de chamar os pentecostais de um bando de caipiras desmiolados, enquanto alguém que estava sentado na plataforma, em um tom mais ofensivo, gritava: "Fora os malditos faladores de línguas!" Com a transformação do grande líder episcopal em pentecostais, os jornais mais importantes deram notas sobre ele. Bennett, fora da sua velha e tradição denominação, não demorou a dar início a um novo movimento do Espírito entre as denominações históricas, tornando-se líder do que ele mais tarde denominou de movimento neopentecostal. Mas Bennett não foi o primeiro, embora o mais notável da igreja episcopal. Antes dele, outros 2 colegas seus receberam o batismo com o Espírito Santo. Um deles era Alexander Boyko, paróquio da igreja anglicana de Todos os Santos em Sunderland, na Inglaterra. Primeiro anglicano pentecostal na Inglaterra. Fez muitos seguidores metodistas, batistas, membros dos irmãos Plymouth e do Exército da Salvação. Esses não conseguiram influenciar suas denominações e decidiram
agora implantar denominações pentecostais na Inglaterra, principalmente a Assembleia de Deus e a Igreja Elim Pentecostal. Nos Estados Unidos, o primeiro clérigo episcopal americano foi Richard Winkler, paróquio da Igreja Episcopal da Trindade, em Eaton, no estado de Illinois. Em razão de haver 2 paróquios episcopais nos Estados Unidos que haviam enverdado para o pentecostalismo, a Igreja Episcopal Norte-Americana expeliu um documento no qual advertia os episcopais do engano diabólico e do sectarismo. Apesar disso, as portas permaneceram abertas para Winkler continuar em sua igreja, tornando-se um centro agora de atividades carismáticas. O movimento iniciado por Bennett alastrou-se nos Estados Unidos. No ano de 1963, já havia cerca de 21 mil episcopais batizados com o Espírito Santo no sul da Califórnia. Em razão do seu trabalho entre as denominacionais históricas, Bennett é considerado o pai do movimento carismático nas denominações históricas. Diferente dos pentecostais em geral, os episcopais avivados mantinham ordem em reuniões segundo a instrução de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Não expressavam tantas emoções, como é comum nos cultos pentecostais, e usavam os dons do Espírito Santo, mais em particular, como linguagem de oração. A carreira de Bennett dentro da igreja episcopal foi bastante prejudicada devido a uma perseguição sofrida pelo bispo James A. Pike, o qual enviou cópias de uma longa carta para 125 paróquias de sua diocese, proibindo o uso de línguas pentecostais, denunciando o movimento como heresia em estado embrionário, informando que o fenômeno pentecostal estava ameaçando a paz e a unidade da igreja. Algum tempo depois, esse mesmo bispo encontrava-se tentando fazer contato com mortos com a ajuda de um médium. O pentecostalismo na igreja luterana. As igrejas evangélicas no mundo inteiro devem a Martinho Lutero o reconhecimento pela sua coragem em afixar as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517, conhecido como Dia da Reforma Protestante. O reformador da Igreja tem a sua elevada importância no cenário histórico da Igreja de Cristo, mas ele não apenas negligenciou alguns pontos importantes, como o batismo a pessoas conscientes de seus pecados, o batismo de adulto, preferindo manter a tradição católica de batizar crianças por aspersão, como também revelou-se cessacionista quanto aos dons do Espírito Santo. Lutero desprezava pessoas muito entusiasmadas com a fé nos milagres, chamando-as de fanáticas. Dizia que os milagres eram superstições da Igreja Católica. Desse modo, o luteranismo era uma denominação protestante que seguia um cristianismo católico com apenas modificações apresentadas por Lutero, levando em sua conta os seus 5 solas. Sola fide, que quer dizer somente a fé, sola gratia, que é somente a graça, sola scriptura, que somente as escrituras, solo Cristo e solo Deo Glória, solamente a glória de Deus, né? Então, a fé, a graça, a escritura, Cristo e a glória de Deus. Quem poderia imaginar que um dia parte dos luteranos aceitaria a doutrina pentecostal? Mas esse dia chegou na década de 1960. Antes, porém, dessa década, já em 1947, o jovem Howard Bredesen, de Nova York, filho de pastor luterano, membro do Conselho de Educação Cristã
e candidato ao ministério, participando de um culto numa congregação das Assembleias de Deus, foi batizado com o Espírito Santo. Uma vez batizado com o Espírito Santo, ele conduziu muitas paróquias a receber a experiência. Em 1963, o pastor Erwin Prenche foi batizado com o Espírito Santo. Durante 10 minutos ele falou num idioma que não conhecia. Outro pastor luterano a receber a experiência foi Herbert Majority, depois de ficar maravilhado ao presenciar cruzadas de curas divinas realizadas por Dennis Bennett em Seattle, num avivamento ocorrido em Anacortes, Washington, em março de 1962. Mais de 70 luteranos foram batizados com o Espírito Santo. As reações dentro das igrejas foram várias. Chegaram a formar um grupo de investigação composto de um psicólogo e um psiquiatra e um teólogo. Eles selecionaram um grupo de 32 luteranos de uma congregação que falava em línguas e outro grupo que não falava línguas. A comissão esperava encontrar nos pentecostais algum tipo de alteração emocional e também que o movimento fosse passageiro e logo acabasse. Mas equivocou-se. Por fim, na denominação, alguns eram aceitos e outros rejeitados. Os pastores luteranos, batizados com o Espírito Santo, resolveram criar agora uma teologia carismática para situar e explicar o fenômeno pentecostal. Em 1976, Larry Crimson publicou um livro intitulado The Charismatic Renewal Among Lutherans, a renovação carismática entre os luteranos. Na década de 1980, houve uma manifestação reacionária dentro do luteranismo norte-americano, mas uma pesquisa oficial revela que em 1979, 80% dos luteranos nos Estados Unidos eram pentecostais. O fogo pentecostal da Igreja Luterana dos Estados Unidos atingiu também as igrejas luteranas escandinavas, bem como as igrejas luteranas na Alemanha. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando ainda do pentecostalismo nas igrejas tradicionais, mencionamos a luterana. No próximo vídeo, vamos falar do pentecostalismo na igreja presbiteriana, na igreja batista e outras igrejas. E vamos falar de Oral Roberts, T.L. Osborne e do pentecostalismo brasileiro. Não perca o próximo vídeo, a continuação da história do movimento pentecostal. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Se você gostou desse vídeo e ainda não subscreveu o nosso canal, subscreva. Coloque aí um sinal de joinha, mostrando que gostou, vai nos ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. E fale dele, você mesmo pode ser um divulgador do canal Pastor Eugênio Piacentini. Além disso, nós temos um comentário de toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Se você clicar nessa foto redonda do canal, vai aparecer o menu, você clica no playlist ou na lista das pastas, e se você descer, fazer o scroll down, você vai achar a primeira pasta de Mateus, e vai subindo Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, e depois de Gênesis a Malaquias. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus seja contigo e que o poder maravilhoso do Espírito Santo invada o teu coração e a tua alma. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Quem esteve convosco mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Amém e amém.